Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre Espiritismo, falar um pouco sobre nós espíritos. Afinal de contas, somos espíritos vivendo uma experiência humana. E, embora isso seja uma coisa natural, uma coisa real, a maioria de nós, aqueles que não ainda acreditamos na pré-existência da alma, na continuidade da vida, temos grande dúvida sobre realmente se nós somos espíritos, se existe alguma vida após a morte, como se isso fosse algo impossível, algo criado pela mente do homem que é expansiva, é muito criativa, né? Mas não é isso que a história demonstra. A história mostra para cada um de nós que não, que essa sensação, esse pensamento, essa ideia, essa crença de que somos espíritos é muito antiga. Ainda quando a humanidade estava em formação, onde os nossos irmãos da pré-história, que viviam em cavernas, eles deixaram relatados nas pinturas rupestres que eles tinham, de alguma forma, uma comunicação com seres extracorpóreos. E como a gente pode perceber isso? Pelas pinturas, pelos desenhos, a gente percebe que eles fazem traços que não tem nada a ver com a humanidade daquela época. Embora desenhos bastante rudimentares, eles colocam nos desenhos situações como se a pessoa estivesse com um capacete ou coisa parecida, que nada mais são do que a luminosidade natural de um espírito. Nós não estamos aqui, nunca estivemos aqui na Terra simplesmente largados, né? Sempre tivemos o apoio, o auxílio da espiritualidade superior e que sempre buscou comunicar-se com os seus tutelados. Por isso, os nossos irmãos da pré-história viam aqueles seres e que depois, mais para frente, passaram a cultuar esses seres como se eles fossem deuses. E isso permanece ainda em algumas culturas até hoje, mas e teve sobre a Terra por muitos e muitos anos. Então, ainda lá na pré-história, a pintura rupestre nos mostra que a comunicação entre entidades de mundos diferentes, por assim dizer, de situações diferentes, ela existe e ela sempre existiu. Mas por que a gente acaba tendo tanta dificuldade assim em acreditar que somos espíritos? Acontece que a nossa cultura, que vem ainda da Idade Moderna e foi avançando até o tempo contemporâneo, ela sempre acabou indo por movimentos, né? E um dos movimentos que ocorreu lá no século XIX foi o movimento materialista, que tentava destituir de qualquer verdade o que as religiões, né, ou a religião da época falava, para que a ciência mesmo pudesse, né, a política, a ciência pudesse ganhar força, eles buscaram desqualificar essa questão da existência da alma, da vida após a morte, até mesmo da vinda de Jesus. Então criou-se um movimento materialista, em que a inteligência nada mais é, para eles, do que uma manifestação de espasmos, vamos dizer assim, do cérebro humano. O cérebro humano cria espasmos e esses espasmos é a inteligência. E eles disseram que não existe nada após a morte. Porém, nunca conseguiram provar isso. Nunca conseguiram mostrar que realmente morreu, tudo acabou. Mas eles vão me dizer, mas espera aí, Reginaldo, eles não provaram que não existe vida após a morte, mas também ninguém provou que existe vida após a morte. Como assim? Estamos cheios de documentos, de relatos, tudo documentado, mostrando que além do corpo existe algo sim, e que esse algo não morre, essa inteligência não acaba após a morte do corpo. Se nós iniciarmos pelo livro mais antigo que existe na humanidade, que é a Bíblia, nós vamos encontrar vários relatos lá de comunicação entre pessoas e entidades extracorpóreas. E essas entidades dando orientações para a vida das pessoas. Além disso, nós conseguimos encontrar hoje muitos documentos, mas muitos documentos falando sobre
a EQM, que é a experiência de quase morte. Essa experiência de quase morte, que já não tem nada a ver com a religião, é relatado por pessoas que passaram por circunstâncias em que tiveram praticamente decretada a morte clínica do corpo. E depois elas retornaram à vida, né? E disseram, conseguem descrever exatamente o que acontecia em volta do seu corpo naquele momento em que todos achavam que ela já estava morta, ou pelo menos à beira da morte. Essa inteligência não poderia estar sendo criada pelo cérebro da pessoa, uma vez que se estava dando o estado clínico de morte para a pessoa, porque o cérebro não apresentava um movimento naqueles momentos. Mas a pessoa traz relatos, diz o que estava acontecendo, o que fizeram com ela, se ela estava no hospital, se estava em casa, tudo o que acontece, de alguma forma. Então ela estava presente ali como espírito. Mas não é só isso. A gente ainda consegue encontrar pelas comunicações mediúnicas, né? Várias comunicações mediúnicas. Falando especificamente sobre o Chico Xavier, as cartas do Chico. Quantas cartas o Chico não escreveu, consolando mães e pais, e que as pessoas não tinham um menor conhecimento, o Chico não tinha o menor conhecimento, né, sobre a vida daquelas pessoas. E o Espírito dá detalhes que faz com que a pessoa diga, olha, este é o meu ente querido. Mas além do Chico Xavier, tem muitos médiuns que fazem esse tipo de trabalho. Nos Estados Unidos, para a gente estar lembrando aqui, é uma prática muito comum. Só que lá nos Estados Unidos, esses médiuns, eles cobram e cobram muito caro sobre essas consultas. Em TVs por assinatura, a gente consegue ver algumas dessas gravações, desses programas, em que estrelas mesmo da TV, do cinema lá nos Estados Unidos, recebem médiuns que são bem indicados, e a gente percebe nas entrevistas como a pessoa fica espantada de alguma forma de ver aquela comunicação acontecendo, de ver o médium dando detalhes sobre aquele ser, né, sobre aquele ente amado, que já não se encontra mais na família, mas que está trazendo ali comunicações, orientações. Se isso ainda não for suficiente, essa comunicação entre espíritos e nós, temos ainda um farto documento, muitos documentos, né, vamos dizer assim, de crianças que relatam sobre suas vidas anteriores, que falam nome, endereço, do que acabaram morrendo muitas vezes, da família, o nome da família. Isso já causou vários constrangimentos nos locais onde isso, nas famílias que isso acontece. Mas não é só isso, crianças que de repente demonstram desenvolver uma habilidade para determinado trabalho na arte, na música, na ciência, sem terem tido nem tempo suficiente e oportunidade para estar estudando sobre aquele assunto. Então, se tudo isso acontece, é natural que tanto essas crianças como esses médiuns, como tudo que a gente está falando aqui, não pode advir de um corpo físico, de uma mente criativa, vamos dizer, de uma criança ou de lá do nosso amigo da pré-história, sem que ele tivesse algum tipo de informação prévia. A criança não tem informação prévia sobre a família que ele está relatando ali, que ele viveu, que ele morou, que ele foi pai, foi marido, dá detalhes bem definidos sobre isso, e muito menos, como a gente diz, os nossos irmãos lá da pré-história que não tinham internet, TV, não tinham livros, não tinham nada disso, e fazem desenhos sobre entidades diferentes deles mesmos. Eles precisariam de ter uma criatividade muito além do que a gente já pôde estudar até hoje na história. Então, esses pontos já nos dão uma base concreta de que nós, espíritos, existimos e que continuamos, porque nós não fomos criados com o corpo. Mas como assim? Por que não fomos criados com o corpo? Qual a certeza de que nós não fomos criados com o corpo? Aí vem mais, na minha maneira de ver, mais uma prova de que nós somos muito mais do que o corpo, que nós somos espíritos. Vejamos só, cada um de nós que estamos aqui nesse momento, assistindo esse vídeo e tantos outros, fomos concebidos da mesma maneira, da mesma forma. Não teve ninguém que foi concebido de uma forma extraordinária.
óvulo, espermatozoide, fecundação e os corpos vão sendo criados como numa fábrica em série, né? Ou seja, a maneira que os corpos são criados é a mesma. Não tem uma maneira diferente em toda a humanidade, em toda a história da humanidade. Os corpos que nós habitamos sempre foram criados da mesma maneira. Os nossos órgãos internos, nosso cérebro, nosso coração, pulmão, todos os órgãos do nosso corpo têm funções iguais, semelhantes, tanto no meu corpo como no corpo de cada um dos que aí se encontram. O cérebro funciona do mesmo jeito, do mesmo jeito. Por que a gente sabe que funciona do mesmo jeito? Porque se fazem eletroencefalograma, pode-se fazer tomografias, né, que são imagens do cérebro em funcionamento. Significa que a forma de funcionar do órgão cerebral de cada um de nós é a mesma forma, funciona da mesma maneira. Por isso a gente consegue fazer já hoje transplantes, seja de coração, de fígado, de rins, de pulmões, né? Porque os órgãos têm a mesma função, a gente só precisa de fazer a compatibilidade entre o corpo do doador e o corpo do recebedor, né? Porque há o processo de rejeição, porque naturalmente, apesar da função ser a mesma, o sangue pode ser diferente por conta de uma determinada geração e assim por diante. Mas nós não vamos ver um cérebro funcionando de maneira diferente do outro. As cordas vocais, todas as nossas cordas vocais funcionam da mesma maneira. É que o timbre faz com que saia uma voz diferente para um e para outro quando entra em contato com o ar, né, com a atmosfera. Bom, sabendo que os órgãos internos funcionam do mesmo jeito, da mesma maneira, por que somos tão diferentes uns dos outros? Porque poderiam dizer assim, não, mas pode haver uma diferençazinha aí, apesar de funcionar do mesmo jeito, você vai ver que uma pessoa tem um sangue tipo A, outra de tipo O, há uma diferença ali. Sim, mas uma diferença que é uma diferença para todo mundo. Uma diferença igual para todo mundo, vamos dizer assim. Agora, nós, os comandantes, os motoristas de cada um desses corpos, todos somos muito diferentes. Temos alguns pensamentos, algumas similaridades de pensamento, de gosto, que faz com que nos aproximemos, né? Formemos sociedades por conta da afinidade. Mas a gente não pode dizer que um e outro são exatamente iguais. Nunca. Sempre há uma divergência, uma diferença no pensamento de um e do outro. Por isso nós conseguimos formar sociedade na diversidade, porque aquilo que eu gosto, que o outro não gosta, tem um outro que já gosta. Então eu me aproximo desse que o outro já gosta. Mas tem algo que esse outro não gosta em mim, mas que esse aqui já gosta. Então a gente consegue formar uma sociedade. Porque a inteligência que manifesta no corpo, cada inteligência, ela é única. A gente não consegue ver duas inteligências agindo exatamente igual, com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos. Basta observarmos os irmãos gêmeos, eles podem ter muitas afinidades, podem ter similaridade em muitos gostos, mas não são a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Você não pode dizer que um gêmeo e o outro é uma pessoa só. Não, cada um é um, né? Então isso significa o seguinte, que além deste corpo, existe algo a mais. Agora, esse algo a mais, ele não foi criado com o corpo. Por que não foi criado com o corpo? Porque o corpo é formado sempre da mesma maneira. Se todos os corpos são formados da mesma maneira, e se o espírito fosse criado com o corpo, todos os espíritos sairiam iguais. Nós não temos um cérebro diferente na criação, na formação do outro. Não se consegue dizer que a inteligência de um é melhor do que a do outro, porque o cérebro de um é melhor do que o outro. Não. Se pegar o cérebro de um inteligente e de uma pessoa que não tem muito conhecimento ainda, naturalmente nós vamos ver que o cérebro, o órgão é igual nos dois. Mas o motorista é diferente. Esse motorista não foi criado com cérebro.
Porque se ele fosse, todos os cérebros criariam pessoas muito inteligentes ou criariam pessoas pouco inteligentes. Isso é natural. Então já podemos ter a certeza de que nós não somos criados junto com o corpo. Nós fomos criados antes da criação do corpo, além da criação do corpo. Se o corpo nunca existisse, nós já existiríamos. Mesmo que não houvesse corpo físico, carnal, eu continuaria existindo, Reginaldo, mesmo sem o corpo. Isso é muito natural. Mas, como as obras são feitas por Deus são perfeitas, naturalmente criar-se um corpo humano sem função não seria algo de tamanha inteligência. Então esse corpo é criado e essa inteligência se une ao corpo no momento da concepção. Se une e ao nascimento do corpo, no término da formação, a inteligência vai desabrochando junto, vai despertando junto com esse corpo. E se isso pode ser feito uma vez, por que não pode ser repetido outras vezes? O que impede, se eu vim parar nesse corpo, no momento em que meu pai e minha mãe me conceberam, eu parei nesse corpo aqui, eu me liguei a esse corpo, o dia que eu me desligar dele, o que me impede de fazer isso novamente? De me ligar a um outro corpo? Eu vou me ligar a um outro corpo. Significa que estarei novamente vivendo uma experiência física. Esses pontos que a gente falou até agora, esses 15, 16 minutos, é para que a gente possa refletir um pouco sobre realmente essa dúvida que muitas vezes paira na mente de nós, seres humanos, sobre somos espíritos ou não somos espíritos, a vida continua ou a vida não continua, reencarnamos ou isso é tudo coisa de espírita doido. Não, isso não é coisa de espírita doido. Basta que nós olhemos para nós mesmos. Aquela vozinha que fala dentro da nossa cabeça quando a gente pensa, não é uma criação do nosso cérebro. Não é o cérebro que cria aquela vozinha. Aquela vozinha somos nós, falando para nós mesmos, para nossa intimidade. Se colocar um aparelho, o cérebro vai estar se movimentando porque são ideias que estão surgindo ali na mente. Mas não é o cérebro que fez aquele pensamento acontecer. É o pensamento que faz com que o cérebro se movimente. Não é? São os impulsos elétricos que vêm do cérebro que fazem com que o coração bata. São os pensamentos que fazem com que o nosso cérebro se movimente. E os pensamentos não saem do cérebro, eles chegam até o cérebro. Então, o cérebro, órgão do nosso corpo, é parte do nosso corpo. É parte do veículo. Como o volante é parte do carro, o motor é parte do carro, o óleo, as válvulas, todo o componente que existe num veículo, num carro, cada componente é um órgão daquele carro. Mas o carro não se movimenta sozinho, não vai para onde quer sozinho. Ele precisa de um motorista. E nós vamos lá e pilotamos o veículo, o carro. Mesma coisa é o corpo. Mesma coisa. É uma máquina super aperfeiçoada, muito avançada, da qual nós humanos ainda estamos estudando, mas não conseguimos criar uma idêntica, porque ela foi criada por uma inteligência muito além da nossa. E esta máquina, para que ela possa se manifestar, que ela possa se movimentar, ela precisa de um motorista. Esse motorista somos nós, espíritos. Espero que a gente possa refletir um pouco sobre isso e depois a gente conversa sobre nós, espíritos, e a nossa existência. Um forte abraço e até mais.